Eu me lembro dos meus heróicos 13 anos de idade, quando eu tinha 13 anos de idade e tinha uma mata de preservação próxima à minha casa. E um administrador local estava com o projeto de derrubar umas árvores ali, ilegalmente, claro, né? Mas sabe aquela coisa que ninguém tá vendo, vamos fazer no trambique e tal? E eu não entendia direito da coisa, como é que era, mas eu era fervoroso em relação a defender a natureza na época. E eu tinha um primo que ele tinha o quê? 8 anos de idade na época, 5 anos mais novo. E aí, era férias da escola. E a gente acordava cedo, todo dia. Eu pegava um arco e flecha que eu tinha feito e punha um machado, mas um machado não é machadinho de cortar, não, é um machado de pedreiro que tinha em casa, grande assim, do chão até aqui. Eu dava pra esse meu primo de 8 anos de idade, a gente não tinha muita noção das coisas, mas a gente tinha, sabe, aquele entusiasmo de fazer as coisas e tal, e a gente ia pro meio da mata. E a gente falava que ia brincar, e aí a gente ia pro meio da mata, eu com arco e flecha, e o meu primo com o machadão aqui, e a gente ficava ali o dia inteiro assustando e afugentando, tentando afugentar os madeireiros que estavam lá cortando a mata. E fazendo armadilhas, a gente cavocava assim uns buracos e punha umas folhas em cima para os caras caírem, e a gente punha uns cordões assim invisíveis, meio que invisíveis no meio da mata para os caras tropeçarem. Eu não atirava a flecha nos caras, mas eu atirava do lado assim, que era para eles ficarem com medo na época e saírem de lá, né? Enfim, não dava certo, mas a gente estava ali honrando do jeito que a gente conseguia na nossa infância, né? Fazer aquilo com 13 anos de idade. Eu lembro que eu ficava fazendo barulho no meio da mata para os caras pensarem que era bicho e sair de lá. Então, assim, foi um período bem engraçado. Essa questão ambiental sempre me envolveu, me comoveu bastante. Eu gosto muito de natureza, desde sempre. Sempre gostei de sair por aí plantando árvore, onde tem mato, onde tem... Eu não consigo viver longe de um lugar com verde. Não consigo. Para mim é inadmissível. Inadmissível. Questão pessoal minha. Então, como essa semana aconteceram coisas muito simbólicas sobre a questão ambiental, eu quero compartilhar com vocês um texto, né, desse livro que eu lancei recentemente, que é o Eco dos Druidas, Sabedoria Celta para um Mundo de Regeneração, em que o autor espiritual, o Nolando, ele vem falar um pouquinho sobre essa questão. Tá? O livro inteiro está permeado por isso, mas eu quero ler um trecho específico aqui do capítulo 9. Então quem tem esse livro em casa, acompanha junto comigo. É um trechinho que começa na página 203. Né? E ele vai dizer o seguinte: blá, 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 blá. Isso justifica a ti a nossa antiga relação com o mundo natural e a sua sabedoria. Tratava-se apenas de um reflexo da nossa relação com esse absoluto. Esse capítulo é sobre Deus. Não uma fuga naturalista para um animismo primário e ecologicamente correto. Era a busca pela sabedoria divina, porque além da vida humana, a natureza transmite uma sabedoria própria. Uma sabedoria muito além da formalidade linear do intelecto dos homens, uma sabedoria da energia, de Shakti, de mãe, presente nos ritmos, pulsações, sensações, e em tudo aquilo que dá vida à vida. Mãe essa que é visível e invisível, que é o alento do calor no teu corpo. A umidade deleitosa no solo, o perfume das flores, mas que também é personificada em Quérrido, em Dano, Brigitte, Durga, Maria e Ansan. É gente e não gente. É feminina, mas também é a vida dentro do masculino. É uma e é tríplice. Pois a uniformidade da sua opulência está presente na donzela, na mãe, na anciã, no broto, no fruto, na lenha, na inalação, na retenção, na exalação, na iniciação, no desenvolvimento e na iluminação. É o brilho supremo da vida e a eterna doadora.
Quem se abre para essa energia vive em total abundância. Essa é a sabedoria que transcende as ideias, a sabedoria da mãe. Uma sabedoria pura que associa a inteligência mais elevada das causas básicas da existência aos movimentos mais sublimes da canção universal. Deste modo, em nossos santuários de bosques sagrados, clareiras sagradas e círculos de pedras, cronlex, e aqui ele faz uma nota de rodapé explicando o contexto disso entre os druidas, enfim, que não nos interessa isso agora, encontrávamos o tabernáculo perfeito, a contemplação divina da vida e nossos estímulos, a comunhão. Foi Jiddu Krishnamurti quem já alertou. Quando a humanidade perde a sua relação íntima com a natureza, templos, igrejas e mesquitas se tornam importantes. Em termos de consciência ecológica ou ecoespiritualidade, este é o vigor da mensagem dos druidas aos homens e mulheres dos dias atuais. Não se separa o homem da natureza. Eis o absurdo mais caótico a orbitar a fragilidade da inteligência humana. E quanto mais espiritual se busca ser, mais comprometimento com a natureza deve haver. Uma vez que o homem é a própria natureza. Eu lembro que uma vez eu perguntei pro Nolano sobre os espíritos da natureza, né? Os elementais, aquele que a gente conhece como elementais, encantados. E tem um capítulo sobre isso que ele escreveu nesse livro. Mas eu perguntei, o senhor pode me falar mais sobre os espíritos da natureza, né? Ele olhou para mim assim, curioso assim, falou assim, como assim espíritos da natureza? Espíritos da natureza. Não, você entendeu errado. Todos nós somos espíritos da natureza. Você é um espírito da natureza. Todos os seres humanos são espíritos da natureza. É que existe uma ignorância tão forte separando vocês da natureza, que faz vocês se sentirem separados da natureza, que vocês acham que vocês não são parte da natureza, que vocês não são espíritos da natureza. Vocês são a própria natureza se manifestando. Portanto, também espíritos da natureza. Então aclare mais esse conceito. Quando você vier me perguntar, o que você quer dizer com espírito da natureza? Porque você também é um espírito da natureza. É que a gente está tão afastado que a gente acha que não, espírito da natureza... Não, eu sou espírito da natureza, você é espírito da natureza, todo mundo é espírito da natureza. E a gente tem responsabilidade diante disso. Uma vez que o homem é a própria natureza e o absoluto se manifestando na natureza que cada um é, a busca pelo autoconhecimento passa necessariamente pelo conhecimento intuitivo, contemplativo e metodológico do mundo natural, com a integração espiritual à natureza, o que gera proteção, preservação e sustentabilidade. A união com o aspecto divino da vida deve incluir a integração da consciência, a pulsante poesia das florestas, dos rios, mares, bosques, enseadas, montanhas, desertos e demais tipos de manifestações do absoluto ou de Deus. Lembra-te, tu moras no Brasil, um dos mais exuberantes templos vivos do planeta. E ele termina com uma nota de rodapé aqui muito interessante, que ele diz assim: absurdo dos absurdos é sair de um culto religioso em teus dias e jogar lixo nas vias públicas ou em áreas adjacentes. Se o teu conceito de Deus não te fizer ver que o estás profanando ao violentar o meio ambiente ao teu redor, reflita sobre o conceito que abraçaste. É preferível ser ateu, mas civilizado, do que um religioso porco. A Mãe Divina sorri muito mais pelo primeiro. Então, tá aqui. E eu quero fazer uma brincadeira com vocês agora, pra gente ilustrar um pouco essa situação. Né? É uma brincadeira e uma provocação ao mesmo tempo, mas é uma situação tão absurda, que já vem de muito tempo, né? E agora tem essa culminância toda. Eu vou fazer uma brincadeira, só pra gente ter uma noção, uma perspectiva de que ponto a gente chegou. Eu vou colocar uma imagem aqui pra vocês. E que imagem é essa? Olha, no mundo do RPG, da fantasia, pra quem gosta disso, pra quem joga, né? Existe uma raça chamada orcs, né? Essa imagem aqui é uma fortaleza orc, tipo uma cidade dos orcs, né? Quem são os orcs? Orcs são seres mais animalizados, seres mais brutais, mais violentos do mundo da fantasia, né? Seres que usurparam sua própria natureza. Em algumas versões da lenda,
vão dizer que em algum momento eles já foram seres belos, graciosos, né, amorosos, mas eles se esqueceram de quem eles eram. Veja só, eles se esqueceram de quem eles eram e se brutalizaram a tal ponto que sempre que alguma coisa se interpõe entre eles e os seus interesses, eles destroem isso que está entre eles e seus interesses. Né? Eles não se importam com o meio, eles não se importam com os outros. Eles se importam com o próprio umbigo, né? Dentro de uma visão muito, muito estreita. Então isso se reflete nas construções, no modo de vida deles. E essa imagem é uma das representações que mostra classicamente como no imaginário coletivo acerca disso, os orcs são representados e como seria uma cidade orc, né? Então você vê um pouco do caos que seria aquilo, né? Muito bem, olha agora a brincadeira toda aqui pra gente se tocar um pouco. Essa aqui é a fortaleza orc, que são os seres mais temidos, não um dos mais temidos, claro, tem outros, mas um dos seres temidos do mundo da fantasia, do RPG, e eles assustam todos os outros seres, né? Os outros seres os evitam, né? Por causa dessa brutalidade deles, por eles terem se desviado dessa natureza básica, ido para essa animosidade. Muito bem, essa aqui é uma fortaleza orc, tá? Ok? Entenderam? Basicamente. Agora vamos para uma outra imagem para a gente fazer essa brincadeira, essa comparação aqui didática, para a gente se tocar um pouco. Essa outra imagem é uma cidade moderna e civilizada humana. Às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. Coberta por um negrume que anuncia a queimada de florestas que essa mesma modernidade não consegue impedir. Olha, agora eu quero que você só imagine, faça um exercício de imaginação, tá? A gente fala em evolução espiritual, em mundo evoluído, em nova era, mundo novo. Eu quero então que agora você imagine por alguns segundos como seria, imagina um planeta evoluído. Um planeta mais evoluído que o nosso, um planeta que é mais evoluído em ética, em beleza, em espiritualidade, em sociedade, em tudo. Imagina como seria esse mundo. Visualiza aí na sua mente como que é um mundo evoluído, né? Em harmonia, que vibra nesse paradigma de abundância real, de comunhão com tudo, né? De expressão do amor coletivo. Agora, veja aí, como seria a relação dessa coletividade, dessas consciências desse planeta evoluído com a natureza? Imagina! Será que seria pelo interesse do usufruto, da destruição, do descaso, do desprezo? Ou teria uma harmonia, uma preservação? Né? Uma intersecção entre natureza e civilização, elas podendo conviver em harmonia juntas, porque fazem parte do mesmo sistema? Como seria a relação dos seres, desses seres mais evoluídos, com o mundo natural à sua volta? Imagina! Imagina! Olha, da mesma forma que tem aquele ditado que diz assim, olha, não confie num ser humano que maltrata os animais, né? Você quer saber se você pode confiar num ser humano ou não? Veja como ele trata os animais. Você já ouviu esse ditado? Né? E pelo menos na minha vida isso tem se mostrado muito verdade. No termos práticos, tem esse ditado. Da mesma forma que tem esse ditado de que você pode conhecer o ser humano pela forma como ele trata os animais, eu tenho um princípio muito, muito caro dentro de mim. Eu não confio em nenhuma forma de espiritualidade, em termos de maturidade espiritual, se essa mesma espiritualidade não começar, veja, começar numa eco-espiritualidade, numa consciência, uma responsabilidade acerca do mundo que nos foi dado. Para mim é inconcebível. Quando eu ouço Jesus falando, ama teu próximo como a ti mesmo, próximo para mim não é o outro ser humano apenas, mas tudo que é próximo. Isso aqui tem vida, tudo é o próximo.
Então, assim, às vezes a gente demonstra essa pretensão, né, de querer se unir a uma realidade absoluta, igual, sendo que a gente não consegue se unir em termos de harmonia às realidades mais objetivamente presentes ao nosso lado que existem aqui. A gente quer se unir a Deus, mas a gente esquece de toda a manifestação dele que existe na nossa volta. E a gente entra num contrassenso ridículo. Eu não acredito num início de era nova que não contemple a necessidade, a importância do cuidado, da preservação, do amor, desse senso de unidade, de conexão real, que está tudo conectado de fato. Da gente acordando para isso, da gente fazendo essa revolução interna, de mudando esse nosso paradigma de ver o mundo, de ver tudo, de ver a nossa relação com a vida, com a espiritualidade, com o planeta, com a natureza. Eu não acredito no início de era que não comece a partir daí, que é o básico, que é o óbvio. A partir disso, o resto se constrói. Então eu preciso comentar isso contigo. Se você não tinha ouvido falar do termo ecoespiritualidade, tá na hora, tá na urgência da gente pensar sobre isso. Uma espiritualidade que ela não esquece do mundo. Uma espiritualidade que ela não esquece dos outros, das florestas, das matas. E que se isola para buscar uma contemplação onírica. Não, uma espiritualidade que vê a manifestação dessa mesma divindade que a gente busca atingir a comunhão em termos de união transcendente, a gente vê essa mesma divindade manifestando-se imanentemente em tudo isso que está à nossa volta. É o começo, é o visível, é aquela coisa, como é que você vai amar o invisível se nem o visível que manifesta esse invisível você ama? Então é uma questão básica. Espero que essa brincadeira, que essa comparação, faça a gente perceber um pouco o que a gente tem feito durante tanto tempo, né? E que culminou agora com essa, que é muito simbólico, esse lance de São Paulo. Por que São Paulo? São Paulo é símbolo de um paradigma. São Paulo, a cidade de São Paulo, e nada contra, mas enfim, é o símbolo, é a manifestação, é a materialização de um paradigma, de uma forma de ver mundo, de ver ser humano. Tá ali. É simbólico a cidade de São Paulo. É o ápice dessa modernidade. E de repente esse negrume todo no céu, cobrindo a cidade, avisando do desprezo que essa mesma modernidade tem para com as matas, para com a natureza. Isso é um sinal muito claro que precisa ser visto com carinho. É isso, gente. Fique em paz, beijo na sua alma, brilha a sua luz. Se curtiu, senta a testa no botão de like, o machado, a flecha. E se inscreva no canal para nos ajudar aqui. Se quiser apoiar o nosso trabalho, torne-se membro aqui também. E eu vou deixar o link aqui, mais uma vez, do meu curso sobre os chakras que eu lancei, tá bom? Foi feito com muito carinho. Se você se interessar, compre ele que você vai gostar bastante, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Gente, um beijo na alma, fique em paz, brilhe a sua luz e receba um abraço do tamanho da Amazônia.